Olá, leitores! Eu sou a Isabela do Livro Após Outro e vamos aqui continuar com mais um vlog relendo Percy Jackson e os Olimpianos. E agora chegamos à vez de ler o quarto livro da série, que é A Batalha do Labirinto. Eu já fiz um vlog lendo os outros livros da série, então eu vou deixar o vídeo linkado aqui nos cards para vocês assistirem. Tá muito legal esses vlogs. E agora vamos ler o quarto livro da série e penúltimo. Eu tô bem ansiosa pra esse livro porque eu lembro que eu gostei bastante dele, apesar de não me lembrar de muitos detalhes da história, mas em todo o vlog, se você assistiu os vlogs, você sabe que em todo vlog eu falo que não lembro das coisas no final eu lembro. Apesar do último vlog eu realmente não lembrei. Mas enfim, né? Eu estou muito ansiosa pra esse livro aqui porque eu acho que vai ser uma história cheia de aventura. E também eu acho aí que a grande história, né, aqui do Percy, que é o Titã Cronos, vai dar uma boa engajada e as coisas vão ficar mais sérias. Então, falando sobre a sinopse desse livro, caso você não conheça, aqui o Percy Jackson, ele vai ficar aí, entrar um pouco em apuros, porque o exército do Titã Cronos vai tentar invadir o acampamento Meio-Sangue, que é um lugar seguro para os semideuses. Então o Percy e seus amigos semideuses, eles vão ter que entrar no labirinto para tentar aí impedir que o Titã Cronos e o seu exército, na verdade seu exército, né, porque ele mesmo não pode, mas impedir que o exército de Titã Cronos invada o acampamento Meio-Sangue, e aí no seu plano cruel de acabar com o Monte Olimpo e os deuses. Enfim, então eu tô bem ansiosa pra essa leitura. Espero me lembrar de mais coisas do livro. Até agora eu não me lembro muito. Eu lembro um pouco de um deus que eu acho que vai aparecer aqui no meio da história. E lembro também um pouquinho do labirinto. Mas eu não me lembro muito das aventuras pelo qual o Percy vai enfrentar e tudo mais. Então eu tô ansiosa aí pra ver. E gente, a cada livro assim vai ficando, o negócio vai ficando mais sério, vai ficando mais perigoso pro Percy. Então, assim, eu estou bem ansiosa para ler esse livro, porque é o penúltimo da série. Então, vamos lá para mais uma releitura. Espero que vocês gostem. Não se esqueçam de deixar o seu like neste vídeo e também de conferir os outros vídeos deste releitura. Então, o primeiro update aqui pra vocês, eu cheguei no capítulo 5, na página 89, e é justamente quando Percy e a Annabeth vão iniciar a missão aí da Annabeth, vão entrar nesse labirinto pra tentar resolver algumas coisas, principalmente impedir aí que o exército do Titã Cronos invada o acampamento Meio-Sangue. Assim como o último livro, o autor nesse livro aqui, ele é muito direto ao ponto. É a mesma coisa que o último livro, tipo, no primeiro capítulo já começou acontecendo as coisas, eu achei muito legal o primeiro capítulo. Tinha um gancho com a história, mas não era um ponto tão principal igual o outro livro. O outro livro, o primeiro capítulo foi, tipo, muito principal pra história, porque foi onde a história inteira começou, mas nesse daqui, o primeiro capítulo não foi assim, uma coisa tão importante, um ponto tão principal da história, mas ainda assim, tipo, apresenta personagens que vão ser importantes pra história, sabe? Então, assim, é um primeiro capítulo bem interessante aí pra história. Mas o autor também foi bem direto ao ponto com esse livro aqui. E outra coisa que eu gostei também, que eu achei interessante, é que no outro vlog eu tinha dito pra vocês que os outros 3 livros da saga, eles tinham muito envolvimento com o solstício de inverno. Então, todas as missões ali, eles tinham essa data limite por causa que envolvia lá a reunião, né, anual dos deuses. E nesse livro aqui não tem nada a ver com o solstício de inverno, sabe? Então é bem interessante porque quebra um pouco esse padrãozinho que o autor criou. E também nesse livro aqui, como eu disse, né, que no primeiro capítulo já aparecem alguns personagens novos. Na verdade, um dos personagens já apareceu no terceiro livro, mas, né, vai aparecer de novo. Então é bem legal, tô achando bem legal ver esses personagens que apareceram nos outros livros, mas que não tiveram tanto destaque ou que não apareceram muito na história e agora eles estão voltando. E outra coisa assim que eu gosto muito, mas eu não comentei com vocês, é que os semideuses, eles têm sonhos assim, mas não são tipo qualquer sonho.
geralmente são visões realmente de coisas reais, assim, sabe? Bem maluco isso, né? Então o Percy, desde o primeiro livro, ele sonha com algumas coisas aí que eu não posso falar muito, senão vai ser spoiler pra vocês. Mas ele sonha realmente com coisas reais, não são apenas sonhos. São coisas reais mesmo. Isso se intensifica muito quando ele está no acampamento meio sangue. Então é bem interessante porque a gente consegue ver aí algumas coisinhas que acontecem, isso em todos os livros, não só nesse. Nos sonhos do Percy também a gente já fica, tipo assim, tentando desvendar os sonhos, sabe? Porque muitas vezes o sonho ele não é tão claro, porque realmente é uma visão que o Percy tem, né? Então às vezes o Percy tem que descobrir quem é aquela pessoa, o que aconteceu naquela cena que ele viu. Então até mesmo a gente fica, assim, sabe, criando teorias e tentando desvendar aquilo, é bem legal isso. E esse livro aqui, ele tem alguns mistérios, assim, sabe, algumas coisas, assim, que faz a gente pensar, faz tentar a gente desvendar esses mistérios. E eu tô achando muito legal, porque realmente eu não me lembro de muita coisa desse livro. Eu lembro um pouquinho do labirinto, e eu acredito que algumas coisas irão acontecer aí, não tenho muita certeza. Mas realmente, tipo, tinha muita coisa que eu não me lembrava. Então, assim, tá sendo muito legal, sabe, fazer essas teorias e, tipo, ficar pensando no que pode acontecer. Mas, por enquanto, é isso. Tô achando a história bem interessante, até bem eletrizante, sabe? Eu não tô conseguindo parar de ler, apesar de até agora não ter tido muita ação em si, porque é um pouco diferente do outro livro, né? O outro livro acho que teve um pouco mais de ação. Esse daqui, ele não tem tanta ação, mas ele tem muitos mistérios, sabe? Então eu fiquei muito intrigada em tentar criar teorias pra esses mistérios, em tentar, sabe, de algum jeito desvendar eles. Então isso mantém ali o ritmo de leitura bem acelerado. E o livro ele tem 360 e poucas páginas, então assim, 100 páginas até que foi uma boa leitura até agora. Vamos ver se eu vou conseguir manter esse ritmo. Fazendo aqui agora o segundo update desse vlog, provavelmente o penúltimo. Eu já estou, gente, na página 256, aí falta um pouquinho mais de 100 páginas pra eu terminar esse livro. E, gente, aconteceu tanta coisa. Algumas coisas que eu queria conversar com vocês sobre. Primeiro, que eu não falei em nenhum dos vlogs, eu percebi, mas, assim, é uma coisa que tem desse primeiro livro. Gente, os capítulos, assim, os nomes dos capítulos são muito engraçados, tem muito a ver com o capítulo ali, descreve alguma cena do capítulo, mas assim, o autor ele tem muita criatividade em colocar aqueles nomes, sabe, pro capítulo, porque fica muito engraçado, fica muito divertido. Enfim, eu adoro os títulos dos capítulos de todos os livros de Percy. E bem, eu lembrei de algumas coisas da história, não muitas, acho que eu não falei isso pra vocês, não sei se eu já falei. Mas eu não me lembrei de muitas coisas, eu me lembrei de alguns acontecimentos, de algumas cenas ali, mas nada muito específico. Ainda assim, a leitura tá sendo muito surpreendente, muito interessante. Eu estou, tipo, vidrada, não consigo largar esse livro, juro. Tipo, tá muito legal a história, tá muito eletrizante. Assim como o último livro foi pra mim, esse aqui também tá sendo, assim, impossível de largar. E uma coisa que eu estou achando muito legal é que teve várias cenas em que teve muita reflexão por parte do Percy. Eu citei no último vlog que as reflexões do Percy, os pensamentos dele estavam mais maduros e ele estava tendo mais reflexões assim mais maduras sobre diversos assuntos, né? E nesse livro aqui eu achei muito legal que teve uma cena em que trouxe ali um questionamento, não por parte do Percy, mas foi algo que ele também parou para refletir. Mas um questionamento aí sobre os titãs, sobre os deuses, né? Quem era mal, quem era bom, sabe? Então é uma coisa que a gente consegue parar pra refletir na nossa própria vida. Enfim, achei bem legal esse questionamento, assim, sabe? Porque eu mesma já questionei algumas vezes os deuses, não os titãs, mas os deuses. Então, é um questionamento bem interessante de se fazer, né? Enfim, gente, tá sendo muito legal essa leitura. Algumas coisas e alguns mistérios estão se conectando, estão se resolvendo ali. É muito legal ver como o autor ele vai ligando, conectando, sabe, certos pontos da história.
e vai desenvolvendo, sabe, esse mistério. Eu realmente gosto muito, muito, muito disso mesmo. E também uma coisa que eu tava esquecendo já de comentar. Gente, eu adoro como o autor, ele parece que coloca assim as coisas do livro sem deixar tudo cansativo. Você realmente não se cansa de nada, você não se cansa da mitologia, você não se cansa das aventuras que o Percy se envolve, você não se cansa de nada, porque o autor ele consegue colocar tudo na dose certa. Então as cenas que tem muita emoção, elas não são chatas, não são superficiais. Nenhuma cena você se cansa, porque o autor realmente consegue colocar aquilo na dose certa. Ele não fica descrevendo coisas que a gente não vai querer saber. Ele descreve aquilo que realmente é importante, que realmente vai trazer algo pra história. Enfim, gente, eu adoro isso. Enfim, agora eu vou voltar a ler, porque eu já estou nas últimas 100 páginas de Percy Jackson e a Batalha do Labirinto. E eu terminei a Batalha do Labirinto e, gente, quantas emoções nesse final desse livro, viu? Assim, acho que eu nunca li um livro as últimas 100 páginas com tantos acontecimentos. Mas Percy Jackson é assim, minha gente, acontece cada coisa. Enfim, o que eu queria dizer pra vocês é que tinham ali alguns mistérios que eu já sabia, acho que a maior parte dele no final, assim, os grandes mistérios, eu já sabia como iria se desenrolar, já sabia ali como resolver, porque como eu disse, eu já li os livros, né? Isso eu lembro pelo menos. Então ali tiveram algumas surpresas, algumas revelações que eu já sabia. Mas ainda assim eu fiquei tipo assim, meu Deus, mesmo já sabendo, né? Mas os personagens tiveram que enfrentar duras realidades nesse final desse livro. E eu achei bem interessante porque o negócio tá ficando mais difícil, tá ficando mais perigoso, tá ficando mais sério. E a gente consegue ver justamente pelo que os personagens têm que enfrentar aí pela frente, pelo que está esperando por eles. Enfim, é isso que eu tenho a dizer pra vocês. Porque se eu falar mais coisas eu vou dar spoiler do que aconteceu no final. Mas, gente, sério, os finais que esse autor escreve são incríveis porque a batalha final, assim, não acontece no final mesmo. Tem ali um espaço entre a batalha final e o final do livro mesmo. Mas o final do livro, gente, apesar de não ser em campo de batalha, apesar de não ser aquela emoção de luta, ainda assim é um final que deixa, tipo assim, uma grande coisa está por vir. É um final que deixa você muito empolgado pra ler o próximo livro. Enfim, gente, eu tô sentindo muito isso, que o autor ele tá deixando as coisas mais difíceis pros personagens, porque os personagens estão amadurecendo. E principalmente o Percy, ele tem ali uma grande luta pela frente, então ele tem que estar preparado pra isso. Então é muito interessante ver o personagem crescendo, ver ele amadurecendo, mas preparado pras coisas. Não tão preparado assim, mas ele se descobrindo e tentando resolver as coisas de uma forma mais séria, entendendo a gravidade, sabe, das coisas e que se questionando sobre certos assuntos e refletindo sobre. É muito interessante ver o Percy Jackson nessa jornada e eu estou amando reler essa série, só está fortalecendo os meus amores por esse autor e também por esses personagens. E eu não preciso nem falar que eu tô muito ansiosa pra reler Os Heróis do Olimpo. Eu terminei de ler Os Heróis do Olimpo no ano passado, no começo do ano passado. Em janeiro eu li o último livro. E os personagens de Percy Jackson aparecem nessa saga do autor. Mas, gente, eu estou muito ansiosa pra reler essa saga, porque eu quero rever esses personagens nessa saga e ver os novos personagens também. Enfim, gente, vocês vão ver muitos vlogs desse autor aqui, porque vou ter que reler todos os livros. Enfim, eu finalizei esse vlog por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nessa jornada. Não se esqueça de curtir esse vídeo e também de se inscrever no canal se você não for inscrito. E não perca o último vlog relendo Percy Jackson e os Olimpianos, que eu vejo vocês no próximo vídeo.